para conversar com gente muito interessante hoje. A primeira delas é a Teresa Padilha. Bom, Teresa Padilha é uma figura que quem está aí na sala sabe muito bem quem é, uma das atrizes e empresárias mais atuantes nessa cidade, que vem fazendo um trabalho sempre muito intenso e sério, né? Eu vou até publicar aqui algumas fotos da Teresa para a gente relembrar algumas montagens dela. Com certeza vocês vão saber. Olha aí a Teresa. A Teresa numa montagem chamada A Cela. Se não me engano, era um monólogo. Lá no Teatro Mapati, teatro que ela mesma construiu, criou em 1991. Olha aí a Teresa também. Que delícia. Eu vou chamar então a nossa primeira convidada de hoje, a nossa querida Padilha. Aê! Será que eu estou conseguindo agora? Deu certo? Vem Acho ver, que parece David. que deu. Deu. Acho que parece Tá que deu. Vamos ouvindo? aproveitar. O Instagram é imprevisível. De repente ele É. trava. Você está me ouvindo? Você já... Tô te ouvindo. Você, Teresa, sempre quis ser atriz? Na realidade, quando eu era mais jovem, não tinha essa noção do que eu queria ser, né? Bom, a minha família, meu pai militar, entendeu? E eu viajava muito pelo mundo, pelo Brasil afora. Então, toda vez que pintava alguma coisinha na minha vida, que eu estava começando a criar uma raiz, a gente tinha que sair para ir para outro estado, para outro lugar e tudo. E com isso eu fui conhecendo pessoas diferentes, comunidades diferentes, e aquilo me encantava um pouco. Eu me lembro que eu morava na Bahia, eu vivia no Teatro Castro Alves, sabe? Então, toda vez que eu ia para algum lugar, eu procurava No Rio de Janeiro, eu ia demais naquele teatro português, ginásio português, onde às vezes eu era ginasta, né? Sempre gostei de fazer ginástica, eu sempre fui atleta. E aí eu olhava, às vezes, os teatro, né? Que tinha lá ensaio com a Célia Biar, coisas antigas, né? E aquilo me encantava, eu ficava assim fascinada com aquilo. Mas não que eu quisesse ser ou estar no palco ou ser atriz, não é isso. Era uma coisa diferente, era algo que eu via e eu achava super bonito interpretar, belo fazer outros personagens. Eu acho que devido a essa questão de eu viajar muito, conhecer outras pessoas, outras comunidades, outras religiões, sabe, outras culturas, enfim, conhecer pessoas, e eu gosto disso. Então, acho que por isso, de repente, eu corri um pouquinho. Mas a minha história para chegar no teatro foi é doido, porque foi na época justamente que eu já estava casada, meu parceiro, Marcos, super parceirão mesmo até hoje, meu grande amigo. E o Marcos, eu falava para o Marcos, ai, Marcos, eu sempre gostei de fazer teatro e tal, mas eu nunca tive essa condição ou oportunidade de entrar em algum trabalho, fazer algum teatro, entrar numa universidade, fazer alguma coisa desse tipo. E foi justamente na época que eu perdi meu filho, que eu senti uma dor tremenda, que eu queria, de alguma forma, buscar uma resposta para aquela dor, porque você perder um filho é fora do comum, é anormal, não tem dor pior na vida. E com isso, passou um tempo, eu perdi, eu fiquei muito desorientada. Foi aí que eu fiz uma prova para entrar na universidade, na Faculdade Lucina, que para mim foi ali que eu abri meu coração e vi, é isso que eu quero para a minha vida. Que delícia. Eu acho que você entrou na última turma. Sim, na última turma. Última turma que digo, na última turma em que a Dulcina deu aula, não Sim, foi? na Dulcina, deu. Você se Exatamente. lembra desse primeiro dia em que você encontrou Dulcina? Olha, a Dulcina é o seguinte, eu tinha um certo receio de chegar perto dela. Eu tinha, naquela época, eu era mais,
sabe? Eu não conseguia chegar. Eu chegava muito perto do Fernando Azevedo, que eu achava assim muito engraçado o Fernando Azevedo, porque ele tinha aquelas coisas místicas, né? E aquilo me dava um pouco de medo, sabe? Aquela coisa mística dele botar aqueles espelhos quebrados, aquelas coisas assim, eu ficava assim um pouco receosa. E eu achava também que, inclusive, eu acho que a Dulcina tinha alguma coisa ligada com questões místicas. Não é à toa que ela veio para Brasília, né? Eu Sim, ela penso se diz assim. espiritualista, né? É, Entenda aí essa palavra de uma forma bem abrangente, né? exatamente. Então eu sentia que ela tinha alguma coisa assim muito, era muito ligada à Brasília e aquilo fazia ela muito bem, porque você sair do Rio de Janeiro, vender tudo para chegar aqui, para investir aqui em Brasília, alguém chamou Dulcina, né? Não sei como é que é essa história. Enfim, a Dulcina era muito interessante porque a primeira vez que eu me deparei com a Dulcina, que eu vi, ela perguntou o que nós estávamos fazendo ali, o que a gente estava fazendo ali. E eu fiquei com vergonha de falar. Eu fiquei muito envergonhada, eu fiquei muito nervosa na hora de falar. É justamente esse nervoso que eu sinto quando eu entro em cena. Até hoje eu sinto esse nervoso. Mas eu senti um nervoso tão grande, eu falei, gente, eu não vou conseguir falar. Mas eu falei rapidamente, porque eu acho que eu gosto de arte, de teatro. Eu falei alguma coisa, enfim, passou. Mas o que é mais interessante, quando ela me dirigia. Teve uma vez que eu estava em cena, né? Ela estava me dirigindo no espetáculo chamado A Mulher do Outro Mundo. Eu estava fazendo justamente a mulher do outro mundo, a personagem que ela fez. E ela falou assim: você tem que flutuar, sabe? Flutuar. Você tem que flutuar. Você tem que andar de uma forma. Você tem que flutuar, você tem que caminhar, você tem que ir. Eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei assim, mas como é que eu vou flutuar? Aí eu comecei a tentar flutuar da forma como ela queria. Ela disse, não, está muito pesado, tem que andar mais devagar, tem que ser mais lento e tal. E eu fui tentando. Só que no meio eu falei assim, olha, eu vou ter que estudar mais para ver qual o processo que eu vou fazer, porque eu não sei se eu coloco stand-lives, alguma coisa assim para poder para ajudar na interpretação. Aí eu, o quê? Não, eu quero uma atriz em cena, é isso. Eu quero isso. Eu quero que você dê 2 passos para cá, 3 passos para ali, mas eu quero ver a atriz em cena. É isso. Então, depois disso, eu falei, pronto. Aí eu comecei a me concentrar naquilo, fiquei bem concentrada para entrar em cena, para fazer o trabalho bem feito, porque eu queria fazer o melhor. Para mim era mais importante, naquele momento principalmente, fazer o melhor, me dar o máximo. Aí eu estou tentando fazer e de repente eu vejo que ela está falando com outro ator e de repente, pá! Ela bateu assim rápido no Edmilson, eu me lembro o nome dele, e aquilo me assustou. Eu falei, a próxima sou eu. Mas ela fez aquilo de uma forma não estúpida, de uma forma carinhosa, tipo assim, ó, é assim que faz, entendeu? Mas não como uma agressão, mas como uma condução, entendeu? Ela queria que o ator estivesse em cena, presente. E ela queria uma coisa chamada o ator orgânico. Não quero saber de onde veio a técnica, para onde foi, como foi. Ela simplesmente queria o ator presente, a atriz presente. Isso era muito importante. Eu me lembro que eu estava perto da Dulcina, ela estava sentada na cadeira, né, lá no próprio teatro, e aí eu cheguei, ai, Dulcina, eu estou tão feliz de estar fazendo um espetáculo. Aí eu, sabe, aquela coisa de falar mesmo com a diretora, estava muito feliz naquele momento. Só que eu estava fazendo um espetáculo, eu queria estrear o espetáculo ali, no espaço dela. Aí eu falei assim, ai, Dulcina, eu estou assim, muito feliz. E eu queria saber o seguinte, eu tenho um espetáculo, eu gostaria muito de estrear aqui nesse palco maravilhoso, que eu sei que é seu, que foi construído com tanta, sabe, com garra, com vontade, com amor. Eu queria muito isso. Aí ela chegou para mim e falou, sim, você quer? Eu falei, sim, eu quero. Pois é. Se você conseguir, você me avisa, porque eu também quero uma pauta. Aí eu falei, então tá bom. Então é
tinha isso. Então, eu achei, assim, genial. Ela era muito fina, muito educada. E ela falava de uma forma tão carinhosa que não tinha como você. E eu fiquei sentadinha lá do lado dela. Enfim, e tinha muita coisa que acontecia em cena, a forma como ela falava, aquele perfume dela, quando ela já estava perto, a gente já sentia aquele perfume, né? Doce que ela tinha, e uma pessoa extremamente carinhosa e querendo que desse certo. Ela disse, eu quero que dê certo, eu quero que esse espetáculo saia da melhor forma possível. Então, a Dulcina, ela veio para justamente isso, e ela formou muitos artistas em Brasília, atores, diretores, professores, entendeu? Espalhados aqui por Brasília, e ela realmente mostrava para a gente o caminho de você ser orgânico. Não interessa como você vai chegar lá, mas é necessário que você sinta o que você está fazendo. É justamente essa frase que você falou aí no início. É você sentir, é você saber. E às vezes ela falava, ó, dá 2 passos para cá, 3 passos para cá, mas eu quero com emoção, né? 1, 2, entendeu? 1, 2, 3. Eu quero que você faça de uma forma que o seu corpo me diga que você está fazendo. Então, ela me ensinou isso, ela abriu meu coração justamente para um trabalho orgânico. Outra coisa que é interessante no trabalho que nós fizemos lá, com todos nós fizemos lá com a Dulcina, quando tinha aqueles monólogos, né? Tinha o tal do monólogo que a gente fazia, lembra? Eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando a sua deixa. Eu Oi? queria saber, antes eu queria até registrar aqui, ó, entrou a Ruth Guimarães, a Nanda Pelosi, a Tereza Sobreira. Ah, eu amo! Estamos entre amigos, Beijos! uma roda maravilhosa, super bonita. Então, eu queria te perguntar sobre os textos que ela escolhia para vocês. Você se lembra quais foram os textos, as peças que ela ensinou com vocês na faculdade? E qual foi Olha, eu o fiz. personagem que você representou que mais te deu prazer e o que mais te deu pânico ou foi difícil para você? Não, o que me dava pânico era justamente nesse momento do início, quando a gente estava entendendo como fazer o trabalho. Eu nunca senti pânico para entrar em cena. Assim, eu tenho aquela coisa de dor na barriga, de ir no banheiro 10 vezes. Eu acho que até hoje eu tenho isso. Eu, para chegar aqui na live, já fui no banheiro 55 mil vezes, vou e volto, vou e volto. Então, isso é muito natural, isso é muito normal, né? O ator, ele tem essa loucura, esse gatilho de, ai meu Deus, tô com vontade no banheiro, mas não é querer ir no banheiro, sai aquele pinguinho e volta, isso é normal. Mas assim, a questão de ter pânico, não necessariamente com o espetáculo da Dulcina. Eu estava fazendo um espetáculo com o Fernando Azevedo, onde canta o Sabiá. E tem uma hora que eu estava fazendo um personagem, era um personagem durona. Aliás, eu sempre fiz personagens assim mais durões. O único personagem leve que eu fiz foi esse que a Dulcina me deu, que eu achei maravilhoso. Na maioria dos personagens que me colocam não, você vai, eu queria fazer, eu quero fazer a fadinha. Não, você não vai fazer a fadinha, você vai fazer a bruxa, você vai fazer a madrasta, você vai fazer, entendeu? Sempre eu fiz personagens mais fortes, nunca fiz um personagem. Então, e é por isso que, por exemplo, no carnaval eu sempre me visto de fadinha e vou para as ruas. Quebrar um Mas pouco, né? com relação aos espetáculos, eu me lembro que, por exemplo, o Ademir Miranda, ele fez... Não, voltando. Eu estava falando do Fernando Azevedo. Fernando Azevedo, quando eu estava em cena, tinha uma hora que o ator entraria e diria assim, fugiu o Sabiá. Só que o ator não entrava. O ator não entrava, e aí eu comecei a entrar em pânico, em cena. Eu não sabia o que fazer. Falei, meu Deus do céu, ele tem que entrar em cena porque ele vai falar fugiu, Sabiá. Aí nisso eu falo, gente, e agora o que fazer? Entendeu? Era uma cena que tinha que trocar todo mundo, era o último ponto. E a pessoa não entrava para mostrar a gaiola que tinha fugido do Sabiá. E eu olhando lá o Fernando Azevedo pulando para cima e para baixo, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço? Aí eu em cena falei assim, eu acho que fugiu o Sabiá. Entendeu? Aí, quando eu falei isso, um outro ator entrou com o negócio, mesmo, fugiu, sabia? Aí pronto, aí nós voltamos. Aí depois eu fiquei sabendo que o ator dormiu, esqueceu de entrar em cena. Eu fiquei em pânico. Esse momento eu fiquei em pânico, realmente me deu, assim, muito medo, né? Porque eu não sabia como resolver. Aí depois eu falei, eu tenho a impressão que fugiu o Sabiá.
Quer dizer, ficou uma coisa meio vazia, não era aquilo, né? Mas, enfim, aí deu certo, aí continuamos e fizemos o espetáculo magnificamente bem. No final deu tudo certo. Depois abraços e beijo, tem aqueles negócios de vamos para a pizzaria, essas coisas todas. Foi bem interessante. Lembra dos outros textos que vocês ensinaram? Sim, até, por exemplo, a Dulcina, ela sempre pede para a gente fazer aquele amigos romanos, compatriotas, ouçam-me. Lembra que ela fala? Eu Vim vim para enterrar César. César, não Hã? para elogiar. Aos homens sobrevive o mal que fazem, mas aos... Ah, Maria. Mal, o Já está mal que fazendo os homens fazem sobrevive depois deles. Né? isso. E o bem é quase sempre enterrado com seus ossos. Assim seja com César. Então, no dia que eu cheguei, nesse dia que eu fui fazer esse espetáculo, fui fazer esse monólogo, eu estava muito nervosa, extremamente nervosa. E aí inclusive, eu vi esse, você me pediu para eu buscar algumas coisas relacionadas ao tempo da Dulcina, e eu abri alguns filmezinhos. E tinha esse. Eu magrinha, parecia uma tripinha. E eu lá no meio do palco, assim, forte. Amigos romanos, compatriotas, ouçam-me. Eu vim para enterrar César e não para exaltá-lo. Entendeu? Então eu fazia uma coisa muito assim, muito teatral, muito, entendeu? Eu gostava disso. E eu estava justamente vendo essas coisas e morrendo de rir. Vi também os fuzis da senhora Carrá, né? Que quem a dirigiu foi o Ademir Miranda. Eu fiz a senhora Pérez. E a Paula fez a Teresa Carrá, magnificamente bem. Inclusive, eu tenho a Paulinha Passos. Foi. Que Ela deve legal. lembrar disso. Não sei se ela lembra. Enfim. E foram vários trabalhos que nós fizemos, que eu não me lembro de todos, porque faz muito tempo, infelizmente, a idade também é avançada. Eu não consigo lembrar de tudo. Mas eu me lembro da senhora, os fuzis da senhora Carrá, me lembro da Mulher do Outro Mundo, e tem outros trabalhos que nós fizemos ali, por exemplo, Cavalinho Azul, com Murilo Castro, foi belíssimo. Eu me lembro muito bem que nós fazíamos toda aquela estrutura, sabe, de ferro, tudo amarrado, e o Murilo ensinando para a gente como fazia. Aquilo, para mim, era uma das coisas mais maravilhosas, sabe? Porque eu estava montando, sabe, um trabalho, um espetáculo. Então, aquilo ali, para mim, era sedução pura, amor puro, se doar, fazer, trabalhar, estar ali como operária da arte e da cultura. Eu sempre acho que eu sou operária da arte e da cultura. Então, aquilo ali me fazia muito bem. E por me fazer bem, né, eu sempre já chegava com os alicates na mão, já ajudando lá, fazendo as coisas, e nós montávamos um espetáculo. Mas era um espetáculo feito pela mão dos atores, dos artistas, sabe? Todos ali trabalhavam de uma forma com vontade, com amor, com emoção. Isso era interessante. Eu gostava demais de fazer isso. O Preto está lembrando que fez contigo também essa peça, a Paula lembra, e a Mariana, sua filha, disse que foi a peça mais especial da vida dela, inesquecível. Fernanda Capello, um beijo, meu amor. Ai, que lindo, que lindo. Mas eu gostei muito de fazer o trabalho, minha família toda foi assistir, eu gostava muito de ver o resultado. Depois que terminou essa coisa da faculdade, que eu fiquei muito tempo na faculdade, que eu gostei muito, a minha vida ela teve uma mudança assim, radical. A Dulcina, uma vez, ela estava tendo uma reportagem, uma repórter perguntou: e aí, Dulcina, como é que é? Como é que é você abandonou os palcos? Aí ela respondeu assim: mas como que eu abandonei os palcos? Você quer que eu seja carpinteira, mestre de obra, atriz, abrindo uma escola de faculdade Dulcina? Você quer que eu seja tudo ao mesmo tempo para fazer? Não consigo. Exatamente isso. E o que me inspirou a fazer um teatro também foi a Dulcina. A Dulcina, ela me inspirou, foi assim, eu quero... Hã? Você tirou daqui a minha pergunta. Perguntar justamente isso. O Teatro Mapati foi construído, inspirado, de alguma forma, em Dulcina? Pois é. A Dulcina, ela me inspirou. Porque eu vi aquela... Para mim era um santuário entrar ali. Sempre foi. Eu entrar num espaço
do teatro, é como se eu estivesse entrando num mundo diferenciado. Eu tinha um respeito por botar o pé naquele palco. Eu sempre tive um respeito tão grande por entrar no teatro, por estar numa bilheteria, por observar e olhar e ver cada detalhe do ator. Isso, para mim, é uma lição de vida, é uma das coisas que eu mais amo de paixão. E com isso, o Marcos, meu companheiro na época, ele me ajudou muito. Ele deixou de fazer uma série de coisas na vida dele para comprar o meu sonho, para estar comigo no meu sonho, entendeu? Então, é uma figura assim, que eu eternamente terei grata. E nós montamos isso aqui. Não foi fácil, foram 14 anos construindo um espaço de cultura. Foi difícil. Eu me lembro que eu coloquei as pessoas, as crianças aqui dentro, na colônia de férias, estava cheio de areia, de terra, teto, sabe, caindo aos pedaços. E os pais deixavam as crianças aqui. Confiava, entendeu? E aí foi crescendo. E com isso, não que eu tenha esquecido, mas eu tive que me desligar um pouco daquelas pessoas com quem eu fiz teatro, que é o Pereto Rezende, maravilhoso, que é a Paula Passo, uma série de pessoas queridas que eu tive que sair fora para me dedicar ao Mapati. Tanto é que o Jean-Jacques, que é um diretor que eu fiz o trabalho, a Cela, ele tinha me convidado, vamos fazer outras coisas juntos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu falei, não, Jean, eu não tenho como. Nesse momento, o meu tempo é para o teatro. Mas, na realidade, eu poderia ter conciliado, né, muita coisa. Mas é assim, a gente toma decisões na vida e tem que levar elas para o resto da vida. Mas, enfim. Tereza, você tem o teatro desde 1991. Isso significa... 91. 91. 91. É. Não é? E eu Então, me lembro. há quase 30 anos. Sim. Eu queria perguntar, assim, como é ter um teatro? E como é ter um teatro? Olha, ter um teatro você tem que ter muita dedicação. Você tem que esquecer muita coisa, porque, na realidade, você leva isso como se fosse um filho. E, na realidade, o Mapati é o meu filho amado, meu filho que se foi, né? E, então, você tem que cuidar muito bem, você tem que administrar. Só que tem uma coisa, e o Marco sempre falava isso para mim, volta para o palco, bota uma outra pessoa para administrar, eu acho que você precisa estar no palco, você tem que estar no palco, você tem energia de atriz, você tem energia de estar ali. Mas eu falava, não, mas não é o momento e tal, sempre naquela desculpa, né? E o Marco sempre do meu lado pedindo para eu estar. Porque o grande barato de ter um espaço de cultura é muito bacana, mas a administração e a produção, ela te consome demais. Ela te mata, ela te tira do sério. Ninguém sabe o tanto que se gasta num espaço de cultura. Sabe, é uma lâmpada que quebra, é uma coisinha que está ali, tem que arrumar. São coisas que você passa o tempo todo naquela. É como se fosse estar sempre olhando, ó, tem que ter a luz aqui, tem que estar tudo pronto, tem que estar tudo pronto para o show começar. Exatamente. Então, isso é um problema, isso é uma coisa assim, é uma decisão na sua vida. Você quer isso? Vai, faça. Você não quer? Tem que fazer outra coisa. Agora, eu penso assim, que é difícil você fazer um bom trabalho, ter todas essas obrigações administrativas, de produção e tudo mais, e se dedicar ao trabalho, ao ofício de ator. Tem gente que consegue, eu até admiro. Eu gostaria muito de conseguir, mas não consigo. Eu tenho vontade de montar alguns espetáculos, e são espetáculos que eu até convidaria o Marcos para me dirigir, né? Eu até gostaria muito que ele me dirigisse, que ele já tinha me falado sobre esse trabalho. Um é A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Eu queria fazer aquele trecho da neve, que é belíssimo. Então, ele fez todo um apanhado e até botou num papel toda a etapa da direção. E eu nunca fiz. Então, acho que eu vou até fazer um convite para ver se ele se toca. Eu acho que faz. Enquanto formos vivos, né, sempre terá um papel para nós, né? Para a gente. Sempre terá. Eu queria te fazer outra pergunta. Você tem um teatro fixo,
né? As pessoas vão ao seu teatro, mas você, em um determinado momento, construiu um palco móvel. Você construiu um palco dentro de um caminhão e circulou com esse palco pelo Brasil Sim! afora. Como foi essa experiência de lidar com plateias tão distintas, né? Passando por tantas cidades, Isso. tendo tantas Foi- pessoas diferentes? Olha que louco, olha que coisa interessante. Aqui no teatro, nós estávamos sempre lotados. Sim, muita gente vindo, comprando ingresso e vendo o espetáculo e tal. E aquilo me fazia muito bem, mas, ao mesmo tempo, eu ficava me questionando. Eu falei, poxa, eu poderia levar o Mapati para algum lugar onde ninguém pudesse comprar ingresso, ou, enfim, levar o teatro de graça. Mas acho assim, mas isso é meio loucura da minha cabeça. Aí eu me lembro que o Marcos recebeu uma verba, um dinheiro do Banco Central, e aí ele falou assim, nós vamos investir mais no imóvel e tal. Eu falei, não, nós vamos investir o seguinte, num caminhão de teatro. E nós vamos levar o teatro para as ruas. Aí eu, como assim? Aí, não, eu quero isso, não sei o quê. Então, ele mais uma vez embarcou no meu sonho, né? Então, né, nesse momento que ele embarcou no meu sonho, eu falei, que bom. Aí nós montamos todo, eu desenhei, e eu fiz, eu falei assim, olha, vai ser dessa forma, vai ter cadeira aqui, que eu sempre fui muito mandona também, né? Vai ter cadeira aqui, vai ser arrumada aqui, vai ser organizada aqui, o som vai estar aqui, a luz vai estar aqui. E eu comecei a montar, e montei, e de repente era aquela coisa gigante na minha frente. Era um caminhão palco. Eu falei, para onde é que a gente vai? Primeiro lugar que nós fomos foi para Bahia. Nós foi em 2000, não, 1999. Era justamente a passagem, né, para 2000 e tudo. E nós levamos um espetáculo, eu levei jovens, meninos e meninas do Movimento Nacional de Rua e levei um grupo de teatro. E lá fomos nós. Menina, aconteceu tanta coisa, você não tem noção de como foi louco essa viagem. E como foi Mambembar, né? interessante. Hã? Mambembar. É para todo Foi, mundo, né? mamãe mesmo. Mambembar. Gente, olha, para você ter uma ideia, vou te contar só uma coisa que saiu. Pena que eu não gravei, eu deveria ter gravado, mas ficou na memória de todos nós. Eu estava em cena, o Jeff, estava todo mundo em cena, tá. E foi em Cambolo isso, Cambolo, na Bahia. Aí, de repente, eu vi um grupo de pessoas passando. Eu falei, oba, tá vindo mais gente, né? Eu fiquei toda animada. Mas não era. Era um caixão. A pessoa estava levando um caixão. Aí, nisso que estava levando um caixão, e eu fiquei assim, e agora? A gente continua, porque eu não sabia. Eu não Era um sabia como é que enterro? era a relação. Tá levando, eu fiquei assim, e agora? O que a gente faz? Aí eu me lembro que o pessoal sentou, ficou olhando, eles pararam, sentaram, entendeu? Perto do caixão, sentaram, assistiram e foram embora. Aquilo eu fiquei enlouquecida. Eu falei, meu Deus do céu. E também tem coisas que nós, durante as viagens que eu fazia, eu me lembro uma vez que eu estava em Vitória. E aí tinha um menino que se apaixonou pela atriz. Aí ele ficou bem na frente, todos os o público na frente e a gente no palco. E a gente queria ir embora. Só que o menino queria a atriz, que era a Fabiola. Aí eu falei assim, mas não pode. Aí o pessoal, porrada, porrada. Eu falei, pronto, o que que eu faço? Aí eu peguei, falei, aí eu saí correndo, falei com o Marcos, olha, como é que a gente vai fazer e tal. Aí nós tivemos que conversar com alguém lá do morro, que era o tráfico, né, o dono do tráfico, para ele resolver aquela parada, porque não tinha outra opção. E tem milhares de histórias sobre essas viagens. Você não tem noção. História tipo de eu entrar em bairro que nunca ninguém entrou, e lá vou eu com o meu caminhão. Chegando lá, olha, toma cuidado aqui que o pessoal pode roubar. Eu falei, não, mas é aqui que eu quero fazer, nesse lugar e tal. Eu pedi lá a ajuda do pessoal para montar a luz, que nós somos sem patrocínio. Nenhum patrocínio, patrocínio era o nosso mesmo. Aí levamos e tal, cheguei lá, meu amigo, começou a chover. Aí, nessa que começou a chover, eles levaram os bancos, as cadeiras. Aí eu peguei e falei, pronto. Levaram as cadeiras, levaram tudo. Agora a gente vai ficar sem cadeira para o próximo espetáculo. Como é que vai ser? Aí o Jeff, não, vamos esperar. Pode acontecer alguma coisa diferente. Eu falei, tá bom. E a gente lá,
atrás do caminhão, esperando a chuva passando, a chuva, né? Aí eu falei, gente, melhor a gente ir embora, não vai voltar ninguém mais não. Aí a chuva parou. Quando parou a chuva, todo mundo voltou, com os bancos, com as cadeiras, tudo bonitinho. E você não sabe, no final, quando terminou o espetáculo, eles nos ajudaram a desmontar o caminhão, que era uma loucura desmontar o caminhão. Era né? muito difícil. Hoje não, você pega uma caixa de som menor, coisas menores, aí fica bem mais fácil. Mas ele Tem existe. milhares de histórias que aconteceram, tipo, um ator faz uma besteira, aí o pai vê, corre atrás do ator. Nossa, milhares. Eu tenho histórias assim magníficas que aconteceu nesse mundão meu afora pelo Brasil. Eu faço arte, eu sempre fiz arte nas ruas, eu sempre fiz arte nas comunidades, sabe, nas quebradas, nos lugares mais difíceis onde não tinha luz. Eu fui para Angola, eu fazia teatro com a Bela, entendeu? Então, tem coisas assim, mas não é tão diferente. No Brasil a gente tem muito isso. Mas, enfim, para mim, essa história toda começou, primeiro, porque eu tive muito apoio da minha família. Minha família, que eu digo, o Marcos, minhas filhas me apoiaram demais no momento que eu queria fazer alguma coisa, que eu queria ir para o teatro, quando eu perdi o Tiago. Então, eu tive apoio deles. E isso é muito importante, você ter esse apoio. E eu sempre acho, às vezes a pessoa fala assim, o que você fala para um ator quando ele vai começar a fazer o teatro? Vale a pena? Vale muito. Vale sempre. Quando você acredita naquilo que você está fazendo, quando você acredita naquilo que você tem condições de fazer, que é atuar, estar presente, orgânico em cena, vale a pena. Vale a pena porque a vida é essa, é uma arte, essa coisa maravilhosa de você ter ideias, sabe? O artista tem ideias, o artista é uma coisa assim abençoada. E quando a gente fala assim, você vai parar? Não, eu acho que o artista nunca para. Ele dá uma pausa, aquela pausa que a Dulcina sempre dá, é a pausa dramática, mas o artista ou a atriz, ele sempre volta em cena. Maravilha. É isso. Uma curiosidade. Falei demais? É lindo isso. O caminhão ainda existe? Existe o caminhão. Nós temos... já tentei me desfazer dele, porque às vezes eu falo, poxa, não tem verba. Assim, toda vez que eu abro o caminhão é 10, 15 mil reais. Poxa vida, tem que trocar isso, trocar aquilo, trocar isso, trocar aquilo. Mas eu acho que o caminhão... até outro dia eu estava falando com o Marcos que eu queria vender o caminhão. Ele falou, não faça isso não. O caminhão é a extensão do teatro. Quer dizer, até hoje ele me dá uma força assim fabulosa e eu não tenho como assim mensurar a gratidão. Maravilha. Tereza, eu queria te agradecer demais. Muito obrigado. Obrigada. Essas histórias vão ficar aí gravadas e, enfim, qualquer pessoa vai poder consultar depois a nossa conversa. Ótimo, meus amigos da madrugada.